Oi, aqui quem fala é o locutor Cláudio Virgílio e estamos mais uma vez aqui no estúdio da rádio Estação 10 e dessa vez eu estou trazendo uma curiosidade para o ouvinte e para quem está pretendendo entrar na profissão de locutor, pretende ser um locutor, é uma dica. E nós vamos falar sobre entrevista, sobre como entrevistar um convidado. Olha, gente, parece uma tarefa muito simples, mas não é. Porque em rádio tudo é muito dinâmico, mas tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, a hora de entrar, a hora de terminar, né? A hora de começar, a hora de terminar e a hora que aquilo tem que ir ao ar. Tem os spots, tem os comerciais, tem vinhetas, tudo que tem que ser dentro de horário. E também um locutor terminar o seu programa no horário certinho para o outro entrar. E aí você tem um quadro onde você faz uma entrevista. Você recebe um convidado, pode ser um político, pode ser alguém da comunidade, pode ser um cantor, um artista, enfim. Você vai receber alguém para entrevistar. Eu, ao longo da minha carreira como locutor, já fiz programas de debate, e já apresentei programas com quadro de entrevistas. E eu digo para você que não é tão simples quanto parece, né? Porque o entrevistado, ele conta muito nisso e ele tem que ajudar. Mas aí vai a dica para você, locutor, para você que está começando na carreira agora, vai essa dica. Você não pode deixar que o entrevistado dê o tempo ou vamos dizer assim, a velocidade da entrevista. Senão você vai se perder no meio da entrevista. É como, já ouviu no futebol, quando diz que um time é que vai ditar a velocidade do jogo? E na entrevista é a mesma coisa. Porque, digamos que você vai fazer uma entrevista e está determinado que aquela entrevista tem 15 minutos. Então, você tem que fazer tudo em 15 minutos. Se a sua entrevista tiver 30 minutos, você tem que fazer em 30 minutos. Se tiver 40 minutos programado para aquela entrevista, então tudo tem que acontecer em 40 minutos. Começo, meio e fim da entrevista. Parece simples, mas não é. Porque, às vezes, o convidado não ajuda. Olha, o locutor José Milson Fabiano, que é locutor da JB, ele tem... Se vocês ouvirem alguns ruídos de fundo, não liga não, porque está aberta aqui a janela do estúdio. Eu dei uma desligada aqui no ar-condicionado, né? Então, a vedação, o som vem de fora. Então, o que acontece? Eu estava falando, o José Milson Fabiano, que é locutor da JB, ele criou um quadro maravilhoso que ele põe no YouTube para você que pretende ser locutor ou que também tem curiosidade sobre as coisas do rádio, vale a pena. O nome do programa dele é Olha Quem Está Falando, onde ele recebe grandes vozes, locutores famosos do passado e do presente também, e ele faz uma entrevista. E normalmente a entrevista dele é em meia hora. Tá? Ele não me falou isso, mas eu assistindo já vi que ele determina cerca de meia hora. Se você vai entrevistar um locutor, como é o que ele faz lá, primeiro você vai fazer o quê? Saber de onde esse locutor é, aonde ele nasceu, né? Depois como que começou o amor dele pelo rádio, da onde surgiu a ideia dele um dia ser locutor, se foi dele, se foi alguém que falou, se foi ou se aconteceu por acaso, como foi. Como aconteceu o primeiro contato dele com uma emissora de rádio, né? Primeiro como ouvinte, depois como uma emissora, e quem o ajudou, e como foi, se foi através de um teste, se foi através de um convite, e depois você vai indo. As rádios por onde passou, histórias engraçadas, pessoas que ajudaram bastante, enfim, você vai levando aquela entrevista dentro daquele cronograma até o fechamento. E no caso lá ele tem um fechamento que ele chama de microfone aberto, onde ele pergunta alguma curiosidade, alguma coisa engraçada, então, para encerrar a entrevista. O que acontece? Eu já entrevistei muitos cantores
né? Porque eu, quando comecei em rádio secular. Já há alguns anos eu faço rádio evangélica, já passei por várias. E nas rádios evangélicas se dá muita oportunidade ao cantor que está começando e também ao cantor que já é famoso, que você traz para entrevistar. E esse entrevistado precisa te ajudar. Então, por exemplo, se eu trago um cantor que está lançando um CD, ele está começando, e aí eu começo a fazer uma entrevista com ele. Se eu tenho que fazer aquela entrevista em meia hora, eu tenho que conduzir aquilo para que aquela entrevista encaixe dentro dessa meia hora. E nessa meia hora eu vou tocar uma ou duas faixas, né, do CD dele, para poder a gente apresentar o trabalho dele e contar toda uma história. Então, o que acontece? Eu já passei situações em que tive dificuldades, porque o entrevistado não colaborou, ele não ajudou de forma alguma. E como? Por exemplo, quando eu entrevisto um cantor, né? E vamos botar assim, um cantor que está iniciando. Nós estamos ali dando uma ajuda a ele, fazendo uma entrevista para divulgar o trabalho dele. Eu tenho um segmento a fazer, né? E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou saber de onde aquele cantor é, sua cidade natal. Vou tentar saber um pouco da sua infância, porque normalmente, tá, via de regra, esses cantores, eles não eram evangélicos, né? Tiveram uma vida toda antes do evangelho. Depois eu vou tentar saber da onde que surgiu que ele poderia ser um cantor ou uma cantora, se já fazia isso quando criança, né? Oportunidade em igreja, se já ia à igreja quando era criança, ou se alguém da família que incentivou para que fizesse isso, ela mesma nem pensava em ser um cantor, uma cantora, e alguém da família incentivou que fosse feito dessa forma. Ou então, vamos dizer assim, eu vou fazer todo esse traçado, né, desde da terra natal e passando pela ideia de ser cantora, se isso já aconteceu quando criança ou não, e eu vou chegando até o momento em que eu vou perguntar sobre a conversão. Se ela já não nasceu num berço, né, evangélico, se nasceu, eu vou procurar esmiuçar ali o que é, né, já nascer num berço evangélico, como que é isso e tal, e o segmento da vida. E se ela não é nascida em berço evangélico, como que foi a sua vida antes do evangelho e como se deu a conversão, né? E depois eu vou chegar então à parte onde ela, vamos botar uma cantora, né? Vamos dar um exemplo, onde ela resolveu, né, gravar um CD. Como que isso aconteceu, qual tipo de ajuda, incentivo, quem foi que teve a ideia, se foi ela mesma, quem descobriu o talento, se ela mesma já sabia que tinha esse talento e quis incentivar, né? Ou seja, quis investir na carreira, ou se alguém visualizou isso para ela e trouxe ela para essa carreira. Enfim, eu vou chegar até esse ponto e aí vamos apresentar o trabalho deste cantor ou desta cantora. E vamos tocar ali uma ou duas faixas para poder tocar essa entrevista. Mas o entrevistado, ele tem que ajudar a deixar que o locutor, e aí é que vai a dica para você que está começando na profissão, não deixe o entrevistado ditar o ritmo da entrevista. É você. Se ele quiser sair, você puxa para trás de novo, para você poder conseguir fazer a sua entrevista. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez eu fui entrevistar uma cantora chamada Andréa Mello. E eu tinha, naquele programa, 40 minutos era o tempo da entrevista. Nesses 40 minutos eu tinha que fazer a entrevista e tocar duas faixas que a cantora escolheria para poder divulgar o seu trabalho. Enfim, eu fui entrevistar essa cantora, rapaz, mas foi de uma facilidade, porque ela tinha uma riqueza de detalhes para contar em tudo que eu perguntava, que às vezes eu era obrigado a encurtar, senão não caberia dentro daquele tempo que eu tinha, os 40 minutos. Muito bem. Já outra vez, então você vai conduzindo, né? Se você vê que ela está indo muito nos detalhes,
chegou um momento que você tem que dar um corte e ir para a próxima pauta ali daquela sua entrevista. Mas também teve uma ocasião em que eu fui entrevistar uma cantora, e essa eu não vou nem falar o nome por uma questão ética, mas ela não me deu condições nenhuma. Porque, por exemplo, eu disse como que o andamento que eu dou uma entrevista, isso é o meu jeito de fazer, para uma cantora evangélica que está começando. Eu comecei a entrevista com essa cantora e eu perguntei a ela aonde ela nasceu, de qual lugar ela era. Ela simplesmente respondeu daqui mesmo. Eu fui e tentei, poxa, peraí, não pode ser só assim, o daqui mesmo. Não, mas daqui aonde? Daqui da cidade, sim, mas qual bairro você nasceu? Você sempre viveu nesse bairro? Eu comecei a tentar dar riqueza de detalhes para que ela me ajudasse a fazer a entrevista, mas ela não dava, sabe? Não, é daqui mesmo e tal, eu sempre fui daqui mesmo e tal. Aí eu tinha que ir para a próxima pergunta. E quando eu fazia as perguntas, ela respondia de uma forma muito genérica e muito rápida. E quando era com 5 minutos, de entrevista praticamente eu não tinha o que falar mais com ela, e olha que eu tinha 40 minutos de entrevista para fazer com ela. Só para te dar um exemplo, por exemplo, como eu disse para você, eu sempre pergunto à pessoa que não nasceu em berço evangélico, antes de chegar à parte dela, onde ela se tornou uma cantora evangélica, ela teve que se converter, certo? Ela teve que conhecer Jesus, ela teve que conhecer o amor de Cristo e vir, né, a ser uma evangélica. Então, para poder ela então ser uma cantora, ela já podia ser até cantora no mundo, mas antes dela ser uma cantora evangélica, via de regra, ela teve que ter uma conversão. E eu gosto de passar por isso nas minhas entrevistas. E quando eu perguntei a ela, e como que se deu a sua conversão? Ela, irmão, isso é um caso para testemunho. Ou seja, ela me cortou. Ela não deixou que eu tocasse para frente, porque o que eu queria era o seguinte, que ela contasse dentro daquilo que ela podia contar, o que ela achava que deveria contar, né? Normalmente o cristão ele é muito simples nisso, ele gosta de contar detalhes, até se ele andou muito errado no mundo, ele sabe que a conversão dele é para a honra e glória do Senhor, então ele conta sem medo, né? Para poder dizer o quanto Deus transformou a vida dele, e ela não quis falar, né? Era para ela contar, né? Olha, eu era assim. Alguns cantores falam assim, olha, eu era envolvido com espiritismo e eu passei muita luta na vida e isso, aquilo, outro, até chegar ao ponto em que vai falar da conversão. Naquilo ali você já levou 10, 15 minutos da sua entrevista e é uma parte muito importante. E aí depois você vai entrar na parte em que ela decidiu ser uma cantora, como descobriu, enfim, o cantor tem que te ajudar. Com essa cantora, o entrevistado, né, porque eu estou falando de cantor, mas pode ser de qualquer outro setor, essa cantora, ela não me deu condições de fazer essa entrevista dela. Ou seja, com 7 ou 8 minutos eu já não tinha mais o que perguntar, porque tudo que eu tinha perguntado ela respondia genericamente, e eu tive que preencher, que eu tinha um programa, porque eu tinha que preencher aquela entrevista com 40 minutos, preencher tocando as músicas dela. Eu praticamente toquei, foi o CD dela inteiro, que não era a ideia. A ideia não é tocar o CD inteiro de um cantor quando você vai entrevistar, 1 ou 2 músicas, ou no máximo uma terceira faixa, para poder encaixar dentro do tempo da sua entrevista. E essa não me ajudou, né? Então, às vezes, o entrevistado ele não ajuda. Você faz uma pergunta e ele já te responde aquela pergunta que você fez, e já vai te respondendo 4, 5, 6 ou 7 perguntas que você tinha que fazer mais na frente sem você perguntar, né? Tipo, você perguntou assim, olha, como que você teve ideia no caso de um locutor, de trabalhar no rádio? Ele já vai falar assim, olha, eu comecei, porque é o seguinte, eu sempre gostei de rádio, né? Então eu já procurei logo uma rádio, cheguei lá, eu encontrei fulano já me deu uma oportunidade, porque era conhecido de um amigo meu, aí mandou fazer um teste, enfim, ele já está dizendo que ele saiu daquela rádio, que ele ficou 1 ano, que ele foi para outra rádio, que não sei o quê, e menos de 2 minutos ele já te responde tudo que você tinha que levar ali, pelo menos uns 15 minutos, você perguntando e ele te dando riqueza de detalhe. Então vai a dica para você que está querendo entrar na
profissão, né? Você que está querendo se tornar um locutor. Na hora de entrevistar, não deixe que o entrevistado dite o ritmo da entrevista. Seja você, o entrevistador, a ditar o ritmo da entrevista para que você consiga encaixar tudo aquilo dentro do prazo e do tempo que você determinou para aquela entrevista, tá? É só você, se ele quiser atropelar, você dá um corte, é lógico que na elegância, na boa, ele vai entender. Você pode até já conversar isso com ele antes, e aí você volta lá e traz aquilo que você queria com detalhes e que ele foi passando genericamente, já foi atropelando tudo. Que aí a entrevista no final vai ser um sucesso, tá bom? Olha, fica aí mais essa dica aqui do canal Locutor Cláudio Virgílio, mais uma vez aqui direto do estúdio da Rádio Estação 10. Nos vemos em um próximo vídeo.